Vim de Demogorgon pra homenagear os Kingos que sumiram, né? Inclusive, gente, vocês tinham perguntado em alguns vídeos o que era a pelúcia, eu tinha mostrado em outro vídeo. Ele tava aqui sumido. Então bora falar dessas polêmicas, como a do Demogorgon. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou fazer um apunhado de todas as entrevistas que os irmãos Duffer deram no pós-show, depois que a série terminou, que gerou mais barulho ainda com relação ao final, porque já tinha gente que não tinha gostado, aí odiaram também algumas explicações que eles deram. Então nesse vídeo aqui eu vou centralizar todas essas informações, tanto da entrevista da Variety, The Hollywood Reporter e The Wrap, além da outra entrevista que eles deram no dia seguinte dessas pro Upset and Confused, que eles até falaram que estavam arrependidos de algumas coisas que eles tinham falado. E além disso também quero discutir algumas fake news que saíram, vão falar dos spin-offs reais aqui, e um pouco dessa repercussão negativa também que a série teve. Como a gente vai adentrar em contexto sobre o episódio final, principalmente, esse vídeo vai ter spoilers da série, caso você ainda não tenha assistido. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, eu vou centralizar as informações principalmente das matérias da Variety, The Hollywood Reporter, The Wrap e Upset and Confused. Os links estão aqui na descrição, caso vocês mesmos queiram ler, se informar. Eu acho que é sempre importante a gente dar a fonte, principalmente tendo em vista o que aconteceu aí com Stranger Things, com fake news, e trazer algumas falas, como a questão do Demogorgon, como alguns finais que ficaram abertos, tipo da Vicky, do Murray, e eu vou dar minha opinião pontual em algumas coisas também, tá? Uma das coisas que eles frisaram em todas as entrevistas é que eles sempre tiveram um final planejado, que era a cena dele jogando D&D e o Mike fechando a porta como representação de encerramento desse ciclo. E que algumas coisas foram adicionadas, por exemplo, a Holly como uma nova geração e também dele relembrando as memórias que ele teve na infância ali com seus amigos, deles não terem talvez experiências tão traumáticas quanto eles tiveram, mesmo que a Holly e as crianças ali também tenham sido sequestradas pelo Vecna, mas como deixar esse universo, né, da fantasia meio que pra trás. E uma das coisas que eles frisaram bastante em todas as entrevistas é que Stranger Things sempre foi uma história de amadurecimento, chegar na fase adulta, e que eles sabiam principalmente que era essa história que eles queriam contar ali nesse final. E por que que eu tô dando esse contexto? Porque ele é extremamente importante até pra gente entender algumas falas sobre a Eleven, né? Eles falam em muitos momentos que a Eleven, ela também era uma representação da magia da infância, que por isso eles sabiam, inclusive, que ela não estaria nessa cena final de D&D, mesmo que tivessem planejado desde sempre essa cena final. E assim, gente, Stranger Things, né, por mais que a gente tenha contextos científicos aqui, né, a gente vê que eles não são necessariamente conceitos super aprofundados, né, isso foi uma das coisas que eu até inclusive falei nos meus vídeos, né, quando eles começaram a inserir a matéria exótica, eles não foram pra uma pira, tipo, de viagem no tempo, eles falam sim de viagem entre dimensões e tal, mas eles não tornam o conceito complexo, assim, como Dark fazia, por exemplo, né? Tanto que existiu a comparação, né, da matéria exótica de Dark e Stranger Things, mas a gente caminhou sim, né, por aspectos de fantasia. Eu acho que também não é à toa que ET é uma das grandes referências, a própria Eleven, né, como ET ali na primeira temporada, ela com a roupinha disfarçada e tal. Então por isso o Matt frisou bastante nesse aspecto dela ser a magia da infância, e que a ausência dela representa justamente como esses personagens deixaram a infância pra trás. E é interessante até porque quando eles falaram disso, de magia da infância, me remeteu muito às falas do Dustin, principalmente na primeira temporada, né, quando ele falava pra ela usar os poderes, e ele até pede pra ela levantar a Millennium Falcon com a mente dela. E assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá desconsiderando o histórico terrível que ela teve de ser uma criança em um experimento, etc. Tô discutindo mesmo o aspecto narrativo, né, que sempre foi dado ali, seja em referências e etc., com relação à personagem. E aí a gente chega num ponto principal, né, quando eles discutem sobre a Eleven viver ou não. Em nenhuma entrevista eles deram uma exatidão de resposta, tá? Eu cheguei até a falar com alguns de vocês em alguns vídeos meus, porque eu vim aqui e dei a minha interpretação do que eu acreditava, né, pro final da Eleven, e teve gente que afirmou que eles falaram, inclusive na entrevista da Variety, que ela morreu. E aí que começou a ter um pouco de desinformação também, porque quando você vai ler ali a
entrevista e ele fala da não morte da Eleven, ele tá contrapondo a pergunta do jornalista, porque na pergunta dele é mais uma interpretação, né? Ele tá falando ali, uma das maiores discussões online, né, nessa manhã, é se o Mike inventou tudo, ou se Eleven, na verdade, contou pra ele qual que era o plano, ou que durante a graduação, o Mike entendeu que Eleven não poderia usar os seus poderes ali no portal por causa da Kryptonita. Então não era exatamente ela, mas era uma projeção. Aí ele responde com relação a isso, sobre a Eleven nunca ter existido. Então ele fala assim, a única coisa que eu vou responder é que é mentira sobre a Eleven nunca ter levado ele pro vazio. Então ele não tava falando que o Mike inventou tudo ou coisa assim. E aí ele fala, a única coisa que eu vou desmentir é que a Eleven não se comunica com o Mike de forma alguma. Então assim, ele tá contrapondo essa pessoa questionando se aquela parte do vazio nunca existiu. E depois ele até contrapõe tanto com a possibilidade dela viver, quanto com a possibilidade dela estar morta. Tanto que depois ele diz, mas o que você acabou de dizer no final, sim. Na formatura ele ouve os alto-falantes distorcerem, porque o diretor tá tão furioso, isso faz perceber que ali estava a Kryptonita. Então como ela poderia ter conseguido chegar até o portal, e mais do que isso, como ela poderia ter usado seus poderes para levá-lo ao vazio. E aí ele contrapõe de novo, ele fala, mas há muitas outras perguntas. A Kali poderia realmente ter feito isso? Ela poderia ainda estar viva? E aí ele conclui, né, que eles querem justamente que isso fique a cargo do público decidir se ela viveu ou não. Mas eles falam também que as únicas pessoas que sabem o destino da Eleven são os dois, né, e a Millie Bobby Brown. E aí tem entrevistas, né, que eles citam que ela fala, ah, ela tá viva, e teve um post também em rede social que depois rodou, que era ela em uma dessas sessões de cinema, e ela escreveu, eu acredito, assim como as crianças falam, eu acredito no final, e que supostamente, então, com isso, ela confirma, né, já que ela sabe que ela estaria viva. Mas um ponto que eu acho que é muito importante é que eles batem na tecla, principalmente que a Kali, ela era meio que um contraponto com relação tanto ao Hopper quanto ao Mike, mas principalmente o Hopper, né, eles focam bastante nele, que ela era uma representação de vocalizar qual que era a problemática dela ainda estar viva, que é meio que a realidade crua, né, que alguém precisava trazer meio que esse aspecto de realidade ali pra ela. E aí eles complementam tudo isso falando que a Eleven, ela precisava decidir no final das contas se ela queria arriscar tudo e outras crianças também, como a própria Kali falava a ela, ou se tirar dessa equação e fazer com que o governo, os cientistas não fossem mais atrás dela e não colocaria as pessoas em risco. E aí eles falam que não existia final diferente pra Eleven sem colocar os outros em risco. Por mais que eles pensassem em um final feliz, em que ela estaria com o Mike, etc., eles falaram que essa equação ela não fechava. E aí pro The Wrap, eles falaram que na decisão, né, sobre o final dela, algo que todos concordaram foi que não tinha como ela tá ali naquele porão sem que eles tivessem alguma explicação muito absurda em que ela perdeu seus poderes ou que fossem removidos de alguma forma. Então realmente o final pra ela seria ou morrer de fato e acabar com isso, ou viver ali em segredo, né, sem colocar eles em risco. Agora, sobre a batalha do Devorador de Mentes, uma das coisas que alguns de vocês comentaram foi com relação ao budget. Eu não encontrei essa informação oficialmente, não sei se foi, de repente, algum influenciador querendo justificar, porque sim, a gente tá falando de efeitos visuais e de uma magnitude muito grande, que talvez explicasse também a ausência dos Demogorgons. Eu não achei informações oficiais sobre isso, tá? O que eles falam nessas entrevistas é que eles sabiam que seria algo grandioso, mas que eles não tinham noção da magnitude da cena até começar a realmente gravar. E uma das coisas que eu achei muito interessante que eles falaram é que eles estavam pensando em D&D e o Matt estava jogando Baldur's Gate 3 na época. E sentimos que era muito importante que a única maneira de derrotar aquilo fosse com o grupo inteiro trabalhando junto. Todos já tinham se realizado plenamente, seja por meio de autoaceitação ou por terem resolvido seus diversos conflitos, e ao entrar naquela batalha final estavam completamente preparados. Eles são o time definitivo e é o grupo inteiro trabalhando em conjunto para derrotar essa coisa. E cada um tem suas próprias habilidades individuais. É aí que eu volto para D&D, e algo como Baldur's Gate, porque é assim que se derrubam monstros que de uma forma parecem imparáveis. Então eles acabaram usando muitas referências de videogame para essa batalha final. E que para eles realmente queriam meio que esse tempo de batalha, porque o foco principal era para ser nesse epílogo, que é um grande epílogo, justamente por esse aspecto da história ser sobre amadurecimento e focar em como que eles ficaram depois, e a audiência e eles, né, passar tempo com esses personagens
que a gente amou ao longo desses 10 anos. E aí, talvez uma das mais polêmicas foi a ausência dos Demogorgons. E aí, gente, aqui a internet ficou indignada com razão, né? Porque eles falaram que principalmente não era algo que o Vecna estava esperando, esse ataque surpresa no seu próprio território. Que nem em 1 milhão de anos ele poderia imaginar isso, e que eles estão lá em algum lugar. Isso é bastante complicado quando a série constrói todo esse aspecto de mente coletiva, né? Tanto que o Vecna utiliza ali do Will pra justamente saber onde que a Max estava, pra levar os Demodogs ali pro hospital e tentar matar ela. Então, no momento em que a Kali e a Eleven, elas entram ali na mente dele, e ele consegue aspectos da mente da Eleven a ponto dele mostrar pro Hopper, tipo, o combinado dela e da Kali, ele já sabia desse plano. Então, dali ele poderia, por exemplo, avisar os Demogorgons. E aqui, gente, é um furo grande realmente de roteiro, principalmente tendo em vista a presença dos Demogorgons ali durante a temporada. Mas uma das coisas que eu não vi muitas pessoas comentando sobre, que é o complemento dessa resposta, é que eles falam que obviamente discutimos uma batalha com os Demos por cima da batalha contra o Devorador de Mentes, mas eles questionam por que ele precisaria dos Demos quando o Devorador de Mentes é essa coisa gigante que pode atacá-los. Ele não precisa do seu pequeno exército de formigas para atacar, ele vai lidar com isso sozinho. E aqui eu vou discordar de novo, gente. Eu acho que principalmente quando a gente tá falando sobre um final, uma última aventura e etc. Eu também, de fato, nessa batalha, ou esperava ela ser mais longa, ok, não sendo mais longa, pelo menos ter ali os Demobates, que fizeram uma grande presença na 4ª temporada, inclusive protegia o Vecna ali, né, de onde eles estavam, tanto que o plano pra entrar na casa dos Creel, ali no mundo invertido, era justamente distrair os Demobates pra que os adolescentes, que era a Nancy, o Steve e a Robin, conseguissem entrar lá e jogar um molotov nele, machucar ele e ter aquela cena final. Então, faltou os Demobates também, não só os Demogorgons. E aí ele até tenta justificar falando assim, é um planeta gigante desolado, se você lembra, você vê o Henry vagando pelo planeta na 4ª temporada, e em algum momento da jornada dele, ele realmente vê um Demo bem distante, mas não é como se eles estivessem morando em pequenas cabanas. Não existe uma civilização gigante de Demos lá em cima. Mas independente disso, né, apesar de ser mais realístico do que a Batalha do Shopping, mesmo que tenha sido uma reprodução da Batalha do Shopping, eu acho que faltou, sim, a gente ter, tipo, meio que a presença de todos os monstros e tal, pra tornar um pouco mais épica, já que foi uma batalha relativamente curta. Mas teve uma coisa que eu achei interessante, e teria sido muito legal se eles tivessem feito isso, tá? O Matt disse nessa mesma entrevista, em algum momento eles tinham a ideia que eles iam encontrar um campo gigante de ovos de Demogorgons, meio no estilo Aliens, mas aí você não consegue colocar todas as ideias lá. E outra coisa que eles falaram também é que eles achavam que teria, tipo, uma fadiga de Demogorgon, porque eles já tinham utilizado muito deles no episódio do Feiticeiro e que eles realmente queriam manter o foco no Vecna e no Devorador de Mentes. E aí, isso eu até consigo aceitar, mas eu realmente acho que teria sido uma batalha memorável com a presença dos Demobates, com a presença dos Demogorgons, trazer mais urgência ainda pra toda essa cena, teria sido bem épico, sendo bem sincera. Agora, um dos pontos que eu quero entrar numa discussão, até porque essa foi a minha principal crítica com relação à série de uma forma geral, mas principalmente ao último episódio, foi sobre o Hopper e a Joyce saberem que era o Henry. E aí eles são questionados se em algum momento eles pensaram, tipo, da Joyce e do Hopper conversarem sobre, tipo, pô, foi o cara que estudou com a gente, né, o Henry. E aí o Ross respondeu que sim, tenho certeza que houve essa conversa, né. Tivemos que andar numa linha bem delicada com a peça. Não queríamos frustrar, porque grande parte do nosso público não consegue vê-la. Fazer os personagens começarem a falar sobre isso teria sido confuso para alguém que não assistiu a peça, mas tenho certeza de que eles tiveram essa conversa. Nós realmente precisávamos que a temporada final fosse exatamente como teria sido sem a peça. A peça é a história dos por trás, né, do Henry, depois que ele é infectado pelo Devorador de Mentes, mas essa é a forma como a temporada iria se desenrolar de qualquer maneira. E aí eu acho isso mais grave do que os Demogorgons não aparecerem, ou eles não quererem, ou terem esquecido e etc. Porque uma das coisas que eu falei no meu vídeo de análise é que, primeiro que no doc ali da peça, que você pode assistir na Netflix, eles falam que muito da peça foi condensado porque eles não queriam estragar a experiência da 5ª temporada. Mas muito do contexto inserido da peça na 5ª temporada, ela só foi essencial de explicar devido à peça, quem assistiu a peça. Eu, inclusive, fiz conteúdo aqui no canal, nas redes sociais. Então, não foram contextos que foram essencialmente explicados aqui na série, as memórias dele. Eles explicam que sim, ele não consegue entrar ali nas pedras porque era algo que
que o Devorador evitava para justamente ele não lembrar das memórias dele, mas ainda assim falta contexto narrativo. Porque, por exemplo, quando a gente tá nas memórias da Max, a gente pode ser inserido naquele fundo vermelho, etc, e entender exatamente o que acontece ali, porque a gente viu isso na quarta temporada, né, ela fugindo da mente do Vecna. Como, por exemplo, quando o nariz dela sangra quando ela tá fazendo a prova, porque a quarta temporada trouxe pra gente os sintomas que todas as vítimas do Vecna estavam sentindo, né, antes de se tornarem vítimas, né, antes de morrerem ou terem as suas 24 horas ali contadas. Então você consegue entender esse contexto também. Mas quando a gente é inserido nas memórias do Henry, a única que a gente consegue completamente compreender é do massacre de Hawkins, que também foi mostrado ali na quarta temporada. Mas quando a gente tem algumas cenas como, por exemplo, ali na escola, em que a gente vê que ele tem relação com o Hopper e com a Joyce, porque ele participou da peça da Joyce, e aí a peça da Joyce é no dia 6/11, que ok, eles podem responder isso no spin-off lá da Pedra, que vai ter um spin-off sobre o contexto da Pedra, mas não é a história do Henry. Não sei se vai ter relação, né, com esse ciclo, mas acho que seria importante ter respondido na série, sim. E quando ela vai pro caminho curto ali, com a Kali e a Eleven, a Max inclusive externaliza, assim, ali é a Joyce fazendo tal coisa, o Hopper fumando blá 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 blá, os Wheelers se pegando. Então a própria Max já dá um contexto de que eles sim se conheciam. Então poderia sim existir, por exemplo, essa conversa deles falando sobre o Henry, sobre ter reconhecido ou não. E dava pra entrar nesses contextos sem entregar muito da pedra, ainda ter um mistério sobre essa pedra, sobre a mitologia por trás dessa pedra e instigar pra um spin-off. Então eu acho que muito nessa questão de querer cobrir essa relação da pedra, falhou narrativamente com a série sim, em relação a contexto e entendimento por vários momentos, ainda mais quando existia essa separação em 3 partes. E aí eles também falaram sobre o Will se assumir, né, sobre as polêmicas, inclusive de ter tido uma quantidade massiva de pessoas que foi colocar nota baixa no episódio devido a isso. Eles falaram que não esperavam que isso acontecesse, principalmente porque eles trabalham isso no personagem há 9 anos. E eles falam que essa série sempre foi sobre nossos personagens superando o mal, e pra superar o mal, o Vecna de muitas formas representa todos os pensamentos sombrios e a maldade da sociedade. E para que os nossos personagens consigam vencer, isso acaba se tornando algo sobre aceitar a si mesmo e também aceitar uns aos outros, unindo-se como um só. Esse nem tem muito o que comentar, porque realmente, assim, gente, se as pessoas não tinham entendido até agora, elas realmente não entenderam nada do que elas assistiram ao longo desses 9 anos. É muito mais sobre as pessoas do que o roteiro ou falha de roteiro em si. Pra mim é muito claro aqui o arco do Will, inclusive quando a gente tá falando com relação a ele na mente coletiva, que eu fiz um vídeo pra rede social. E aí uma outra polêmica grande foi com relação a supostas cenas cortadas da série. E aí o jornalista fala que as pessoas disseram que o volume 2 foi adulterado, né, com aspas, que tinham cenas que foram cortadas, inclusive da Eleven e o Mike indo pra Camazotes pra resgatar o Will, e uma cena a sós entre o Mike e o Will. E aí ele questiona se ele viu esse documento. E aí o que eles respondem com relação a isso é que a série cresceu tanto online, há tanta desinformação, de verdade, toneladas dela, ficaríamos horas tentando refutar tudo que não é verdade, mas no fim das contas esperamos que o trabalho fale por si só e que seja a série que Ross e eu queríamos fazer. E aí eles são questionados se a Netflix fez algum tipo de pressão para que tivesse algum final diferente, e eles falam que eles sempre foram incríveis, que não teve nenhuma interferência ou direcionamento deles para eles, que eles realmente confiaram neles, e isso é verdade desde a primeira temporada, que nunca mudou mesmo com o crescimento da série e do tamanho do público. E aí, por último, mas não menos importante, e aí foi mais no podcast Upset and Confused, ele questionou sobre algumas coisas abertas, né? Então, questionou sobre o Murray, e aí eles até falam, ele provavelmente seria um investigador privado ali em Chicago, e questionaram sobre a Robin e a Vicky. E aí eles falam que fica implícito que o relacionamento delas não deu certo com a passagem, né, do tempo, e que fica aberto à interpretação, principalmente porque elas já estavam tendo problemas na relação delas, e que a Robin, em certo momento, externaliza sobre pessoas controladoras. E questiona, né, quantos casais vocês conhecem que ficam juntos desde o ensino médio? E aí fala que o amor da Max e do Lucas já é diferente, porque é consolidado, que é puro e profundo. Mas assim, gente, verdade seja dita, tá? Murray e Vicky super podia ter um minutinho de cena, 30 segundos, que ia crescer 1 minuto aí no episódio, naquele epílogo, nem que fosse, por exemplo, a Vicky dando um tchauzinho pra Robin, sei lá, no mercado, só pra mostrar que existia uma distância entre elas e que elas terminaram,
ou até mesmo o Murray investigando e tendo alguma frase de efeito que ele adora. Não precisava nem falar que tava em Chicago, mas só pra mostrar que ele fez isso, sabe? Principalmente quando todos têm, né, um final mais fechadinho. Eu entendo que existe também, principalmente por ser a última temporada, uma sensação que tem que contemplar todo mundo, né, que apareceu. Então, eu vi muitos de vocês questionando sobre a Suzy, mas assim, gente, aí eu tô falando por mim, tá? Não foi nada falado em entrevista. A Suzy, eu amo a personagem, eu acho ela super fofa e adoro a interação dela com Dustin na terceira temporada. Na quarta, ela também aparece pra um momento importante, mas, bem ou mal, ela é uma personagem que tá em Utah. E a gente tem que lembrar que toda essa jornada, né, se passou mais de 3 anos. Tem tanto a quarentena, e aí eles estavam em quarentena, tá certo que eles poderiam se comunicar com rádio? Sim, poderia, afinal eles faziam assim. Mas 18 meses aí na distância de fato, né, sem nunca se ver, ninguém poder sair ou entrar ali de Hawkins, mais os 18 meses pro epílogo. Então, eu particularmente não sinto falta, apesar que, lógico, a gente sempre quer que contemple, né, a história aí dos personagens. E aí eu até entro nesse ponto, porque assim, gente, eu acho que essa temporada, ela tem erros que são inegáveis, né? E pra mim, particularmente, foi justamente não adentrar mais com relação ao Henry, o histórico do Henry, do Vecna. Os Demogorgons, sim, é um erro, claramente foi esquecido, sabe? É inegável que essa temporada tem erros, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem erros que sempre existiram. Por exemplo, uma das coisas que eu vi algumas pessoas falando, os militares, poderia também resolver numa cena um pouquinho ali mais curta, mas sempre foi implícito da impunidade, né, do que acontecia ali em Hawkins. Tipo assim, gente, o que aconteceu com o shopping? Ninguém sabe o que aconteceu com o shopping. Virou um campinho de futebol, demoliram o shopping, falaram que foi um incêndio, né? Essa foi a desculpa. Aqui eles têm só aquele momento falando realmente foi o terremoto, e aí o lugar lá onde era o portal vira um memorial das pessoas que sofreram com esse terremoto, mas de fato não tem uma super conclusão. Por mais que tivesse uma conclusão, ainda assim, a estrutura de Stranger Things sempre foi a impunidade. E aí alguns de vocês questionaram, tipo, ah, mas o Hopper e a Nancy mataram 1 milhão de militares e nada aconteceu com eles. Uma vez que é abafado, nunca tem consequências. O Owens não teve consequência. O Brenner também não teve consequências. Ele só sumiu, né? Depois retornou. A gente descobriu que tinha a ver lá com o Projeto Nina. Enfim, sempre esse enredo aí, né? De militares, laboratório, sempre foi sobre impunidade. Principalmente tendo o contexto, né? Por trás do que aconteceu do Upside Down. A única vez que teve uma consequência foi a vez da morte da Barbie, né? Que o Murray, a Nancy e o Jonathan conseguiram deixar a história mais acessível a público, né? E foi o que interditou ali o laboratório. Mas meu ponto é que com os defeitos claros que a série tem, eu acho que começou a enumerar muitas outras coisas que não necessariamente tinham importância. E alguns erros que já eram compostos nas temporadas anteriores. É lógico, você pode falar, tá, mas é o final, né? O final tinha que ser algo mais conclusivo. E eu concordo, eu acho que realmente falta algumas conclusões aqui. Por isso que eu falo, do Murray, acho que merecia uma conclusão. A Robin mesmo, acho que poderiam ter dado um direcionamento maior, mas pelo menos ela tá presente. A Vic também foi esquecida aí, mas eu acho que a internet, alguns influenciadores também inflamaram um negócio que não era tão terrível assim. Tipo, a série passou de série da minha infância pra pior coisa, lixo que eu assisti na minha vida, e eu acho isso bem absurdo. Aí vocês vão falar, ah, mas é seu coração de fã falando, etc. Gente, muito deu, inclusive ter me envolvido, né, com esse meio de cinema de uma forma geral, é muito também uma resposta genuína dos meus sentimentos. Lógico, considerando a análise, não é à toa que a gente faz várias análises aqui no canal, mas da minha experiência como audiência também, porque eu só trabalho nesse meio pelo meu amor a esse meio, e aí eu nem tô falando de Stranger Things mais especificamente, tá? A maioria dos vídeos que vocês veem aqui no canal são de obras genuínas que eu, como audiência, estaria esperando. Então, a minha cobertura depende, sim, do meu gosto pessoal, em coisas que eu já acho que eu iria gostar, e às vezes sim, a gente se frustra, às vezes a gente não gosta do final, às vezes a gente não gosta de um direcionamento de personagem, etc. Isso acaba acontecendo. E para além da parte racional da obra, eu considero também o quanto ela me move, porque afinal a gente tá falando de uma obra. E gente, eu chorei muito com o episódio final. Ele genuinamente me emocionou. Eu reassisti todas as temporadas para cobrir essa quinta temporada, então tinham coisas muito claras também na minha cabeça. Então, para mim, eu entendo a intenção de como essa história
história ela vai ser contada. E eu acho que a emoção, para além da lógica, é o fundamental de quando a gente consome obras audiovisuais. E assim, gente, não estou falando que ninguém pode odiar uma obra Pelo contrário, eu acho que é o debate que faz com que a gente consiga ter obras melhores. Eu acho que a gente, como fã, também é a pessoa que tem que apontar quando tem um erro grande mesmo. E eu acho que, inclusive, essa é a crítica mais genuína. Mas eu acho que a gente também tem que ter responsabilidade. E aí eu falo até no meu papel aqui de influenciadora que fala de cultura pop. Eu jamais vou inflamar um sentimento pessoal meu ou distorcer alguma fala. Os meus vídeos sempre vão ser em torno do quão genuíno estou sendo com o meu sentimento. E, gente, eu sou uma pessoa mais ponderada, sabe? Eu já caí no erro de fazer vídeo mais emocionada e eu me arrependo amargamente. E assim, gente, eu sou uma pessoa que no meu canal, inclusive meu canal cresceu muito disso, é porque eu tinha muita vontade de conversar sobre o pós-show das séries, mas principalmente sobre ver pontos, discutir pontos daquela obra, sem necessariamente ser uma crítica, mas discutir, tipo, gente, olha essa cena aqui, olha como ela foi pensada, mais a semiótica da cena, uma análise mais audiovisual do que crítica, por assim dizer. Eu tenho prazer nisso, e é por isso que eu gosto tanto de trazer vídeos de final explicado. Eu sei que alguns vídeos de final explicado, apesar deles serem a sua própria interpretação, tem algumas pessoas que colocam crítica como final explicado, e eu não acho que o formato é esse. Eu acho que é mais realmente discutir a sua interpretação e não necessariamente se gostei ou não, é o que eu interpretei a partir dessa obra. Ou vídeos de detalhes também. Nossa, você viu esse detalhe? Isso acaba sendo o que mais me dá prazer em fazer essa produção de conteúdo. E é justamente nesses momentos que eu consigo enxergar a beleza, é discutir sobre a arte. Só que eu acho que a internet hoje em dia, ela tá inflamando muito a experiência coletiva e num nível que chega ao desrespeito. Se você não pensa igual a mim ou se você não tem a validação da minha opinião, você é escrota, você não sabe o que tá falando, você é emocionada e etc. Não acaba sendo uma discussão, acaba sendo uma briga. O meu interesse está na discussão sobre as obras. E muito se discute, inclusive, como as obras hoje em dia, elas são pensadas em algoritmo e a gente rejeita quando algo não segue o algoritmo. E é muito interessante porque existe um estudo, inclusive, de rede social que fala sobre por que as pessoas elas são agressivas quando o conteúdo não atende a elas. Por exemplo, tem uma mulher que tá fazendo feijão e aí ela colocou o bacon em um momento e você fala assim, não, mas a minha avó, ela coloca o bacon muito antes, tá errada essa receita de feijão. Ou tá falando, nossa, você é burra, você não sabe, porque a pessoa, ela subentende que aquilo que o algoritmo entregou pra ela não serve pra ela, porque não é o feijão da forma que ela faz. E eu acho que tem acontecido isso em algumas obras, sim. Se não é o final que eu quero, o final que eu projetei, a teoria que eu idealizei ou que alguém falou e eu comprei, vai ser horrível. E eu acho que isso aconteceu bem forte com Stranger Things, sendo bem sincera, ainda mais com o aumento de público que teve na última temporada. E quando se fala tanto de pensamento crítico, não acho que teve tanto. Acho que teve uma reprodução, e eu falo isso até por alguns comentários que eu recebi, que eu sabia de onde estava vindo, quem que tinha falado. Porque é isso, porque as pessoas vão em busca de validação. E se você não pensa igual a mim, você é burro, você é ridículo. E honestamente, gente, isso não me interessa. Eu quero realmente conversar com pessoas que queiram discutir aquela obra, por mais que discordemos. Inclusive, melhor ainda se a gente discordar, mas com respeito. E tem faltado respeito. Agora, tirando esses contextos que foram explicados ou não foram justamente explicados, tiveram algumas curiosidades que eu achei bem legal aí, que eles foram falando ao longo dessas entrevistas e eu trouxe aqui pra vocês. Uma das coisas que eles falaram é que os flashbacks, eles não estavam inicialmente nos roteiros, que a cena do Vecna, inclusive, era pra ser mais um fuck you moment, sabe? Quando você vai só martelando ali a pessoa e etc. Mas que trazer os flashbacks com tudo que eles passaram, trouxeram mais esse tom emocional e que eles gostaram muito mais da cena dessa forma. Inclusive a decisão da Joyce de fato usar o machado dela em alguém. Eles pensaram em outras pessoas, mas quando chegaram nela, falaram que fazia muito sentido a Joyce ser a pessoa que faz isso e que a cena do telhado, ela foi uma cena colaborativa com os atores em alguns pontos de discussão e que trouxesse a emoção da cena. Outra coisa que eles falaram também que Montauk, ali na conversa do Hopper com a Joyce,
é só uma referência, principalmente porque a série origina, né, desse caso. Inicialmente ela ia se chamar Montauk e não Stranger Things. E aí é mais um easter egg pros fãs antigos. E eu achei isso muito interessante, tá, gente? Eles falaram que o pôster do abismo no quarto do Mike não foi algo pensado ou propositalmente colocado. Eles até brincam falando assim, não, eu não vou tomar créditos por um negócio que a gente realmente não pensou, acho que tem que ser falado. Eles falaram que o pôster do Mike, ele era realmente esse Dark Crystal que eles gostavam e compôs ali, mas que quando eles fizeram o Devorador de Mentes, né, eles pensaram muito mais de como seria a forma dele do avesso ali, do que ser tipo uma referência que nem passou pela cabeça deles. Muito louco isso. E aí eles falaram sobre o spin-off principal, né, que eles pretendem trabalhar, inclusive falaram que começaram nessa segunda-feira já a escrever, né, roteiro e etc. E outras possibilidades também depois revelado no Upset and Confused. Além do spin-off que já tá confirmado, né, que é a animação ali de Stranger Things, que tá com a estreia prevista pra 2026, que é Contos de 85. Eles falaram que eles querem fazer um spin-off com relação a pedra, né, que o Vecna é infectado ali pelo Devorador de Mentes, e eles até brincam falando que não vai ser um spin-off sobre pedras ou mineração de pedras, e que vai ser algo que tem a essência de Stranger Things, mas sem conectar exatamente ali com Stranger Things ou retornar os personagens. Inclusive, eles falaram que não vão ter personagens em comum. Então acho que isso até responde algumas especulações que a série seria sobre o Henry. Eles falaram que esse spin-off, ele vai conectar e responder algumas das perguntas com relação às memórias do Henry. E também, né, quem que era o cientista, o que é essa pedra, mas que não vai ser específico sobre o mundo invertido ou o Devorador de Mentes, que é uma mitologia completamente nova e que não vai utilizar dos personagens que a gente já conhece. Tanto que eles frisam bastante falando que a história da Eleven, do Hopper, da Joyce, da galera de Hawkins está fechada com Stranger Things. E que eles serão co-criadores dessa série, eles não vão assinar como showrunner. E aí ele foi questionado, obviamente, sobre outros spin-offs, né? Até saiu, gente, uma imagem mostrando como se fosse um Cinematic Universe de Stranger Things, né? Um universo compartilhado ali. Aí tinha a série The Crew, a série do Dustin do Steve, uma da Nancy do laboratório, enfim, aquilo obviamente era fake, né? Que esse é o final definitivo pra esses personagens. Mas eles até brincaram, né, falando que só se fosse uma série sobre crise da meia-idade, né, que teríamos o Vovô Hopper, mas que tem ideia sim pra outros spin-offs, mas nada do que as pessoas estão falando, tipo o Hopper em Montauk, ou o Henry, e que eles querem fazer algo que é diferente, por exemplo, do que a Marvel faz, em que vai construindo, né, o universo e depois une tudo, que eles querem que, por mais que você tenha a sensação que você tá assistindo algo de Stranger Things, ainda assim vão ser histórias isoladas, histórias centralizadas na sua própria mitologia, mas que possui a essência, né, do que é Stranger Things. E aí, uma das coisas que eles falaram, que eu acho que é importante ressaltar, é que eles falaram que eles não têm os direitos intelectuais. Então, só teria, por exemplo, uma série da Eleven, vamos supor, se a Netflix quisesse fazer, mas que eles não têm interesse em explorar isso. O que talvez seria algo parecido com o que rolou Rua do Medo, né? Teve a trilogia maravilhosa e depois teve um quarto filme e foi fiasco, né? E eles até brincam falando que eles só retornariam caso o elenco tivesse seus filhos e os filhos tivessem idade suficiente, os seus 12 anos, pra daí eles fazerem um recast. E tem se falado também, né, de um episódio extra aí, o verdadeiro final de Stranger Things, que o que a gente viu é o que o Vecna queria que a gente visse e que vai estrear no dia 7. Gente, fake news, né? E também não haverá os Duffer Cut. Então, assim, gente, depois, né, dessa entrevista, das falas deles, os comentários pontuais que eu fui trazendo aqui, assim, é inegável que a quinta temporada ela tenha problemas, assim como as temporadas anteriores também tinham. Aqui, logicamente, eu acho que fica mais discrepante, eu acho que tem erros maiores. Pra mim, o principal tá no entorno ali do histórico do Henry, da gente ter um entendimento um pouco maior, sem depender da peça, porque eu acho que é um material dependente da peça, assim. Mas dentro dessas falhas, foi um episódio que eu me emocionei, foi um episódio que eu gostei. É muito triste que tenha acontecido o que está acontecendo com Stranger Things. Eu acho que tem uma histeria, assim. E, gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. O problema não é as pessoas não terem gostado. Eu acho
todo mundo tem o direito de não gostar, assim como eu tenho o direito de gostar. O meu problema é a histeria. Acho que se deu valor a coisas muito pequenas que realmente não eram importantes e inflaram as reais problemáticas que a série tem, sim. Foi pra coisas muito extremas, como eu tinha falado, a série da minha vida, pra isso é um lixo, quando longe de ser. O segundo volume tem suas barrigas, sim. Acho que poderia ter menos diálogos expositivos, que nem eu tinha falado na minha análise do segundo volume, mas está uma insalubridade desproporcional o que aconteceu com esse final devido à expectativa e não atenção no que de fato estava sendo contado desde o início, ou pelo menos nessa quinta temporada. Uma temporada frustrada pela própria expectativa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas falas, o que vocês acharam do spin-off. Lembrando vocês que todas as fontes das entrevistas que eu citei aqui estão na descrição. Enfim, vamos discutir. Com respeito, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!